Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Física e nessa videoaula vamos estudar os princípios da óptica geométrica. Então pessoal, na verdade a óptica geométrica é regida por três princípios básicos. O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea da luz. Em um meio homogêneo, transparente e isotópico, a luz se propaga em linha reta. Então gente, a luz se propaga em linha reta. Veja essa figura aqui que demonstra bem esse princípio, né? A luz se propagando em linha reta, como vocês podem observar aqui nesse feixe de luz, tá bom? Então esse é o primeiro princípio básico. O segundo princípio básico é a independência dos raios de luz, ou seja, quando dois raios se cruzam, um não interfere na trajetória do outro. Cada um se comporta como se o outro nem existisse, mas ambos interferem no meio. Interferir no meio não quer dizer que um interfira no caminho do outro, né? Como vocês podem ver nessa figura, observe que nessa região dois raios se cruzam e um não interfere no caminho do outro. Eles seguem como se nada estivesse acontecendo. Terceiro princípio básico da óptica geométrica é a reversibilidade dos raios de luz. Se revertermos o sentido de propagação de um raio de luz, ele continua a percorrer a mesma trajetória, só que em sentido contrário. Um exemplo bem clássico é o seguinte: quando você está de frente de um espelho e vê a imagem de uma pessoa nesse espelho, isso significa dizer que você está vendo a pessoa, mas a pessoa também está te vendo. Então não vai pensar que você está olhando pelo espelho vendo uma pessoa e aquela pessoa não está te vendo. Pelo contrário, ela está te vendo sim, pelo princípio da reversibilidade dos raios de luz. Outro exemplo bem clássico é quando você está no banco da frente de um carro e olha pelo retrovisor e vê a pessoa no banco traseiro. Então, se você está vendo aquela pessoa no banco traseiro, é porque a pessoa do banco traseiro também está te vendo no banco da frente, certo? Esse é o princípio da reversibilidade do raio de luz. Como vocês podem observar na figura, o olho B está vendo o olho A, assim como o olho A também vai ver o olho B, certo? Então, se A enxerga B, então B também enxerga A. Esse é um princípio da reversibilidade dos raios de luz. Bem, em consequência da propagação retilínea da luz, vamos ter o seguinte. Primeira coisa, se eu tiver uma fonte pontiforme de luz, aquela fonte pequena de luz, se eu tiver um anteparo e colocar entre a fonte pontiforme de luz e o anteparo, colocar um corpo maciço, vamos ter a formação de sombra. Então, nesse caso, como vocês podem ver na imagem, temos aí a sombra que é chamada sombra própria, aquela parte bem escura, aquela parte que não é iluminada do corpo, e aí vai gerar no anteparo uma sombra projetada nesse mesmo anteparo, certo? Observe que isso é consequência da propagação retilínea da luz. Como vocês podem ver aí, eu estou formando um cone de sombra, né? Isso aí que eu acabei destacando aqui para vocês, ó, é o cone de sombra, ok? Então, isso acontece numa fonte pontiforme de luz. Outra situação, um pouco mais complexa, é quando a fonte é uma fonte extensa, ou seja, tem uma fonte extensa de luz, vou colocar um anteparo, e entre a fonte extensa e o anteparo vou colocar um corpo maciço. Dessa forma, vamos gerar também um fenômeno interessante. Vamos ter a sombra propriamente dita, que a gente tinha anteriormente, mas agora eu vou ter um outro tipo de sombra que é chamado de penumbra, certo? Que é uma parte um pouco mais cinzenta, um pouco mais clara. Então, nessa situação, eu vou ter a penumbra própria, que é a parte mais cinzenta, que o corpo está parcialmente iluminado. Vou também ter a sombra própria, que é a parte que o corpo não está sendo iluminado. Em consequência disso, esse corpo, né, que tem a penumbra própria, vai gerar uma penumbra projetada no anteparo. Assim como vai também gerar a sombra projetada, a sombra a parte escura, a penumbra a parte mais clara, que é parcialmente uma sombra. Então vamos ter, ó, em consequência da propagação retilínea da luz, o seguinte: dois tipos de cone agora nessa situação de fonte extensa de luz. É o cone de penumbra, que é a parte que é parcialmente
uma sombra, né, que é aquela parte mais clara, que é parcialmente iluminado. E vamos ter também um cone de sombra, que é a parte realmente escura que não está sendo iluminada, tá bom? Então temos aqui todas essas informações nessa figura: cone de penumbra, cone da sombra. Aí penumbra projetada, né, sombra projetada, sombra própria e penumbra própria no corpo, ok? Isso aqui é o princípio básico, por exemplo, dos eclipses, né? Então, para exemplificar essa situação, vamos ver essa questão aqui que eu já vou falar um pouquinho sobre o eclipse. Veja que aqui é um eclipse solar, onde nesse caso vamos ter o Sol fazendo o papel de uma fonte extensa, vamos ter a Terra, que é o nosso anteparo, e vamos ter a Lua, que está entre a Terra e o anteparo, aliás, que está entre a Terra e o Sol, fazendo o nosso corpo maciço, né? E aí o que é que acontece? A sombra, vamos ter a sombra total, né? Nessa parte mais escura. Nessa sombra, né, na parte mais escura, vamos ter o que a gente chama de eclipse total, certo? Onde quem tiver nessa parte mais escura vai ver o eclipse total. Quem tiver na parte mais clara, né, que é a parte cinzenta, né, que está sendo parcialmente iluminado, vai ver o eclipse parcial. Quem está na parte que não está formando sombra nem penumbra, que é a parte aqui amarela clara, né, não vai estar vendo o eclipse. Então, baseado nessas informações, vamos analisar as alternativas e ver qual é a correta. Letra A. No cone de sombra, vê um eclipse parcial? Ora, no cone de sombra, como a gente sabe, é a parte escura, certo? E nessa parte escura a gente vê o quê? O eclipse total do Sol e não o parcial. Então a alternativa letra A está errada. Na letra B, diz: na região de penumbra, vê o eclipse total? Ora, na região de penumbra, que é a parte parcialmente iluminada, vamos ver o quê? Um eclipse parcial do Sol. Então não é total, é parcial. Então a alternativa B também está errada. Alternativa C. Na região plenamente iluminada, vê a Lua eclipsada? Ora, na parte totalmente iluminada, vamos ter uma região plenamente iluminada. Consequentemente, a gente chama de eclipse ocultar. Eclipse ocultar. Nesse caso aí, gente, simplesmente não vemos eclipse, certo? Vemos somente o Sol. Na letra D, na sombra própria da Terra, vê a Lua? Olha, a sombra própria da Terra é essa parte escura da Terra. É a parte oposta de onde está a Lua. Então, consequentemente, a gente não vai ver a Lua nessa parte da Terra, né? Que é a parte de sombra própria, a parte que está escurecida, tá bom? Então, não vê a Lua. Então, a alternativa correta é a letra E. Na região plenamente iluminada, não vê o eclipse solar, que é justamente essa parte amarelada. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. E aguardo você numa próxima aula. Valeu, um abraço e até a próxima.